Olá a todos, estamos mais uma vez aqui diretamente dos estúdios da CMC para dar início a mais uma edição do SBP Online. O SBP Online que já vai caminhando para suas últimas aulas do ano, mas será um fim de ano bastante intenso. Então eu vou passar para você o calendário das próximas aulas para que você já anote e não perca ao vivo nenhuma das aulas do SBP Online. Daqui a 2 semanas teremos no dia 25 de novembro, que é uma segunda-feira, uma aula sobre neoplasias mieloproliferativas Filadélfia negativas com o Dr. Henrique Moura de Paula, de Goiânia. Na semana seguinte, no dia 4 de dezembro, nós teremos a aula sobre a nova classificação dos tumores gastrointestinais da OMS com o Dr. Fernando Augusto Soares. Na semana seguinte, no dia 11 de dezembro, nós teremos uma aula sobre patologia da tireoide, falando sobre neoplasia folicular não invasiva com características nucleares papilares simile, com o Dr. Clóvis Clock, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia. E no dia 18 de novembro, a última aula do SBP Online do ano, nós teremos o glorioso retorno da diva da patologia mamária brasileira, a doutora Helenice Gobi, que vai conversar com a gente sobre câncer de mama triplo negativo. E como você sabe, o SBP Online é a iniciativa de educação continuada da Sociedade Brasileira de Patologia, que é promovida pela Sociedade Brasileira e tem o apoio da Roche, da Takeda, da Novartis, da Pfizer, da Bayer, da AstraZeneca e da Bristol. E a gente espera que essa parceria continue ainda por muitos anos e por muitas edições do SBP Online. E caso você não consiga assistir ao vivo, caso você perca alguma aula do SBP Online, não precisa ficar chateado, porque na semana seguinte da aula ao vivo, geralmente a gente já coloca isso no site do SBP, que fica disponível também no YouTube. Então você pode assistir, pode reunir o pessoal do seu laboratório, pode reunir os seus residentes, pode reunir os seus alunos, seja de graduação, de pós-graduação, e utilizar as aulas do SBP Online. Hoje eu tenho a enorme satisfação e o prazer de ter aqui ao meu lado o Dr. Fernando Santini. Dr. Fernando Santini, que é oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês. Ele teve uma grande experiência durante 1 ano e meio no Hospital Memorial Sloan Kettering, em Nova York, e depois retornou e assumiu como titular da Oncologia Clínica do Hospital Sírio-Libanês. E o tema que nós escolhemos para conversar essa noite é um tema que está muito recente, mas também cada vez mais nós seremos procurados por muitos colegas cirurgiões e oncologistas para realizar um determinado teste. E isso envolve testagem do gene NTRK. Então, o que é isso, esse gene NTRK? E o que o patologista precisa saber em relação a esse gene? É isso que nós iremos ouvir a partir de agora com o Dr. Fernando Santini. Bom, Felipe, obrigado. É uma honra, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero nesses próximos minutos aí tentar falar um pouco do que é essa nova terapia agnóstica, que esse nome é esquisito, a gente não sabe muito bem o que é, mas que é tudo que tem NTRK, diagnóstico, um pouco de tratamento, enfim. Acho que vai ser super interessante. Então, não só o que o patologista precisa saber, mas o que oncologista, cirurgião, o que a gente precisa saber sobre esse novo paradigma, esse novo jeito de ver a medicina de precisão, a oncologia de precisão. E um dos pioneiros aí realmente foi o gene do NTRK, a via do NTRK. Na verdade, a gente sabe que um dos grandes pilares da oncogênese é a instabilidade cromossômica, que isso obviamente pode levar a mutações, amplificações de DNA e rearranjos cromossômicos. E quando a gente fala de rearranjo, essa figura ilustra muito bem o que talvez vá ser no futuro a nossa visão sobre rearranjos cromossômicos e sobre as fusões. Talvez ela não seja só particular de um tumor, então a gente vê aqui na figura que tem vários tumores diferentes e cada corpo, na verdade, é uma via, é um gene. Então, tanto para o ALK, ROS, que a gente já está mais acostumado com tumores de pulmão, até o RET com tumores de tireoide, e o NTRK aí ele vem como talvez o primeiro a mudar esse paradigma como um gene que está presente não só em um tumor, mas em diversos tumores. Então, esse conceito agnóstico, que é independente da histologia, talvez eu acho que vale muito para as fusões, ela tem esse racional muito maior do que para as mutações. Então, o NTRK foi o pioneiro e tem outros já em desenvolvimento, como o NRG1, o FGFR. Então, a gente vai falar muito agora do NTRK. O NTRK é o gene, que significa Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase. Então, esse é o gene que ele codifica uma proteína que se chama TRK, que o prefixo é de tropomiosina. O NTRK são genes 1, 2 e 3, dos cromossomos 1, 9 e 15, respectivamente, e codifica as proteínas TRK A, B e C. Então,
Então essa é uma proteína, é uma tirosinoquinase transmembrana, e os seus ligantes principais são as neurotrofinas. Então eles formam homodímeros, então o TRK A, B e o C, e aqui a gente vê a menor, aqui ó, tem um P75N-TRK. Então esse P75 nada mais ele não faz parte da família do N-TRK, ele é da família dos grandes receptores da via do TNF, mas ele é um receptor ele se liga com menor intensidade às neurotrofinas e talvez ele tenha um papel de modulação. Sabe-se muito pouco, mas pelo menos a gente precisa saber que existe esse receptor que se chama P75N-TRK. Mas os três principais é o TRK A, B e C, e os ligantes são as neurotrofinas. NGF, BDNF e a neurotrofina 3 e 4, cada um com o seu ligante particular. Então, quando a gente tem, na verdade, a ligação de algum ligante, de alguma neurotrofina com o gene, com o receptor transmembrana do TRK, você tem a homodimerização e a ativação, a transfosforilação da proteína e a sua ativação intracelular. Vale lembrar que a proteína ela é feita inicialmente numa pré-proteína, que ela sofre uma modificação translacional, principalmente com uma glicosilação de uns resíduos na sua parte extracelular, e ela tem algumas formas e ela tem algumas porções que são muito iguais, tanto o TRK A, B ou C, na sua superfície extracelular. Ela tem essas duas porções que são semelhantes à imunoglobulina, uma porção que é rica em leucina, que ela tem duas porções depois, rica em cisteína, porção 1 e 2, intermediando essa porção rica em leucina. O primeiro domínio de imunoglobulina é muito importante para fazer a dimerização. Então isso vai levar à transfosforilação, não só a fosforilação dos receptores de tirosinoquinase por si, mas também de outros sítios de tirosina, que vai levar à ligação de proteínas adaptadoras e, por fim, a ativação de três vias principais: a via do Ras-MAP-kinase, a via do PKC e a via do PREI3K, levando então a sinalização intracelular, a proliferação e a diferenciação. Lembrar que a via do N-TRK está altamente relacionada ao desenvolvimento e à manutenção neuronal. Então, além da proteína TRK convencional, ela é responsável também pela tradução e pela produção de proteínas que são resultantes de splicing alternativo. Então podem ter algumas variantes, por exemplo, TRK A1, A2, A3. Na verdade, isso ainda é muito ciência básica, a gente ainda não sabe se isso tem realmente uma tradução para oncogênese, mas vale lembrar que existe essas variantes, tanto do TRK A, TRK B e TRK C. Então, é muito importante a gente saber qual que é a importância da via do TRK intacta. A gente sabe que a via do N-TRK está muito relacionada ao desenvolvimento do sistema nervoso central e periférico, está relacionado à regulação de dor, termorregulação, propriocepção, ao próprio apetite, ao controle de peso, regulação do movimento. Isso vai ser importante quando a gente vai falar de tratamento ou até a perda germline desses genes do N-TRK. Então aqui, por exemplo, quando você tem a perda, por exemplo, do N-TRK1, tem aquela síndrome de insensibilidade à dor e anidrose. N-TRK2 tem aquela síndrome de hiperfagia. Então isso aqui é só para exemplificar e ilustrar qual que é a importância da via do TRK normal. E existiria, por exemplo, expressão constitutiva, expressão natural do TRK? Sim, ela está principalmente expressa em tecidos neurais e tecidos musculares. Então isso é muito importante quando a gente vai falar de imunohistoquímica posteriormente, para saber que ela pode ter uma expressão normal, tanto em tecidos neurais e tecidos musculares. Então aqui a gente vai lançar talvez uma primeira pergunta, o primeiro quiz, que qual seria o mecanismo de ativação anormal do N-TRK que poderia ser acionável? Seria a mutação, uma superexpressão, rearranjo, amplificação, ou todos desses, na verdade, poderiam ser possíveis? Bom, então, a pergunta até relativamente básica. Nós temos aqui algumas pessoas conectadas com a gente aqui. Tem gente que está no mundo inteiro, tem gente que está nos Estados Unidos, que eu conheço aqui, que está acompanhando a gente. Então, lá vai essa pergunta. Primeira pergunta. Qual o mecanismo de ativação anormal do N-TRK, que é acionável, né, por uma droga, uma terapia-alvo? Será que é por uma mutação do gene N-TRK? É por superexpressão do gene N-TRK? É por rearranjo do gene N-TRK? É por amplificação do gene N-TRK? Ou todos esses mecanismos estão envolvidos nessa ativação? E isso, na verdade, né, Santinho, é muito importante também para a gente entender, eventualmente, né, então,
Vou conversando com o Santinho aqui, por favor, participem aí. De A a E, tem 20% de chance de acertar, se quiser chutar. Então, é com vocês. É muito importante a gente entender esse conceito de qual alteração molecular está presente, porque a droga ela é desenhada para um tipo específico de alteração molecular. E às vezes, se eu recebo o resultado de um teste molecular que traga uma outra alteração que não aquela específica, isso significa que a droga provavelmente não vai ter utilidade naquele cenário, não é isso? Acho que tem isso, tem duas importâncias, tem dois pontos chaves, que um é o diagnóstico, realmente para a gente ver o que a gente precisa procurar, e outro é o tratamento, porque está cada vez mais popular os testes de sequenciamento genético de última geração, com painéis amplos, que detectam todos os mecanismos de ativação anormal dessas tirosinoquinases, e aí diante de um resultado que não é o resultado acionável, de nada adianta você submeter o paciente à inibição da tirosinoquinase, porque a gente sabe que aquela alteração não é oncogênica, não seria o driver, então de nada adianta a gente fazer a inibição da tirosinoquinase, só se for a alteração acionável. Bom, então nós já tivemos uma aula, né, de conceitos básicos de biologia molecular, falando das alterações, e vamos lá para a resposta correta. Então, na verdade, o único mecanismo realmente de ativação anormal, oncogênica, que é acionável, são os rearranjos. Sabe-se já que tem alguns tumores que podem ter mutação do NTRK, hiperexpressão do NTRK, mas ainda não tem certeza se todas essas alterações são realmente oncogênicas. O rearranjo é o único mecanismo de ativação anormal. O rearranjo nada mais é do que você colocar o receptor da tirosinoquinase intacto do gene do NTRK 1, 2 ou 3, da sua porção 3' junto de algum parceiro. A gente já conhece mais de quase 6 dezenas de parceiros possíveis para esse rearranjo do NTRK, e nada mais é do que o parceiro vai ter essa capacidade de dimerização, e com a dimerização você vai ter a ativação anormal da via do NTRK, ele vai ficar constitutivamente ativo, e isso vai levar realmente à formação do câncer, à proliferação e à diferenciação. Vale lembrar que, diferente de algumas outras fusões, por exemplo, em que o ponto de quebra é muito semelhante, no NTRK talvez ele tenha alguma certa variação. Algumas proteínas do gene do NTRK, todas precisam ter o domínio de tirosinoquinase no rearranjo, mas algumas, por exemplo, mantêm o domínio transmembrana, outras não. Então tem algumas particularidades, mas o que vale, o conceito-chave é que é o único mecanismo de ativação normal realmente é o rearranjo. Então as mutações do NTRK e a hiperexpressão não são mecanismos acionáveis, o único realmente é o rearranjo, tanto do NTRK 1, 2 e o 3, e os parceiros podem ser os mais diferentes possíveis. Já se conhece dezenas desses, e cada dia que passa a gente já recebe um relato de caso de um parceiro diferente. Então, acho que vamos mais uma pergunta para a gente começar a falar de diagnóstico. Então, só em relação à primeira pergunta, tivemos aqui duas respostas. A Cristina, que colocou aqui que está em Andaluzia, na Espanha, falou que era mutação. Mas o Ediel e o Clóvis responderam que é fusão, né, ou rearranjo, isso, como você explicou. Então é importante a gente ter esse conceito, importante é o rearranjo ou fusão de NTRK. Dá outros exemplos de fusão de ALK, fusão de ROS, fusão de RET, fusão de sarcoma, fusão de linfoma. Então são fusões que são importantes para o NTRK. Agora uma outra pergunta que é muito importante, que envolve diretamente a nossa prática diária. Se tem um tumor com positividade na imunistoquímica, para a imunistoquímica pan-Trk, né? O oncologista pediu, faz a imunistoquímica de pan-Trk, eu tenho lá um sarcoma fulcelular de alto grau, a imunistoquímica veio positiva. Isso é suficiente para o oncologista indicar o tratamento com a terapia-alvo específica anti-NTRK? Sim, não ou talvez? Eu não vou dar essa... Eu acho que dá pra gente continuar. Essa resposta não vai chegar já. Então vocês vão respondendo aí. Então, assim, imunistoquímica é suficiente para indicar terapia-alvo com inibidor de NTRK? Sim ou não? Ou talvez vão respondendo e a gente vai continuar a apresentação. E talvez seja até ousadia minha começar a falar de diagnóstico numa sociedade de patologia, mas eu vou tentar um pouco. Por favor, me corrija o que eu estiver falando errado. Acho que para a gente começar a falar do diagnóstico de NTRK, um conceito muito interessante quando a gente fala de fusão, a gente vai falar muito de biologia molecular, é saber que os genes são diferentes, eles têm algumas particularidades, principalmente o tamanho. O gene do NTRK é muito menor
e o gene do NTRK 2 e 3 são muito maiores, é quase 5 vezes maior, e a porção intrônica deles também é maior. Então isso vai fazer um pouco de diferença quando a gente for falar de sequenciamento molecular. E esse desenho também é interessante, como eu falei antes, aqui se a gente, acho que tem isso, tem mais uma se a gente pensar, por exemplo, aos moldes do que a gente pensa com ALK, o sítio de quebra no gene do ALK é muito constante de todas as fusões. O NTRK já não é tão constante. Apesar de não ter tantos sítios de quebra diferentes, eles são diferentes. Mesmo no NTRK 1, você pode ter sítios de quebra diferentes, no NTRK 2 e 3. Então isso vai fazer uma certa diferença quando a gente for falar de biologia molecular, desenvolvimento de bibliotecas, primers. Então lembrar que ele tem vários parceiros diferentes e os pontos de quebra também podem ser diferentes. O diagnóstico pode ser de uma enormidade de maneiras, tanto direto ou indiretamente. O mais simples é por imunohistoquímica, é um método indireto, e os métodos moleculares ou por RT-PCR, por FISH ou sequenciamento de última geração pelo NGS. Vamos falar bastante da imunohistoquímica, que é um ponto muito importante. É um método simples, está amplamente disponível e tem já alguns pontos negativos que ele é não específico para o rearranjo do NTRK. Tanto a hiperexpressão, quanto só às vezes a mutação, a presença do TRK normal pode resultar numa positividade para a imunohistoquímica e isso ser um falso positivo. E a gente sabe que alguns tecidos, até alguns tumores, principalmente aqueles que têm desenvolvimento neural ou muscular, podem expressar o TRK constitutivamente, como, por exemplo, GIST, tumores neuroendócrinos, sarcomas, tanto de origem muscular, de origem neural. Então isso, a gente tem que sempre guardar essa ressalva quando for interpretar a imunohistoquímica desses tumores. O ponto positivo é que existe um anticorpo, principalmente o anticorpo da Abicam, que é um pan-TRK, que ele reconhece um epítopo perto da porção C-terminal, tanto do TRK-A, TRK-B e TRK-C. Se for procurar, tem anticorpos só TRK-A, tem até anti-TRK-C, mas o ideal, que tem melhor sensibilidade e especificidade, é o anticorpo pan-TRK. E o critério de positividade nada mais é do que um critério simples, maior do que 1% de células tumorais e que pode ter qualquer grau de marcação, mesmo um grau de marcação fraco, pode ser tanto citoplasmático, nuclear ou até membranoso, na membrana citoplasmática, e muito da posição da marcação da imunohistoquímica tem relação com o parceiro do TRK. Então, de acordo com cada parceiro e cada rearranjo, tem uma certa particularidade nessa posição da marcação da imunohistoquímica. Então aqui são 3 exemplos, à esquerda de um astrocitoma com uma expressão normal do TRK, ele não tem rearranjo do TRK, é uma expressão normal do astrocitoma citoplasmática, uma imagem do córtex cerebral convencional, e à direita uma imagem de um tecido hepático que é negativo, sem expressão nenhuma do TRK. Então agora só algumas imagens para a gente ilustrar realmente da presença da fusão do NTRK, por exemplo, à esquerda um carcinoma secretório de mama com ETV6-NTRK3. Essa é uma fusão que caracteristicamente tem uma marcação bem nuclear, e aí tem uma ressalva, que geralmente a marcação do TRK-C do NTRK3 é um pouco mais fraca, então talvez possa perder um pouco a sensibilidade em alguns estudos. E à direita, tumor coloretral com uma marcação citoplasmática de um rearranjo laminar NTRK1. E a gente já tem diversos estudos mais iniciais com poucos pacientes, por exemplo, já com sensibilidade e especificidade acima de 90% para a imunohistoquímica para esse pan-TRK. Alguns outros estudos, talvez com uma sensibilidade um pouco menor aqui, por exemplo, para o NTRK3, com mais de 10 mil espécimes. E aqui, de novo, a gente tem que lembrar que o NTRK3 talvez tenha uma marcação um pouco mais fraca e tem essa característica do ETV6-NTRK3, dessa marcação nuclear. E aqui é só mais uma figura de um falso positivo, por exemplo, de uma amplificação do NTRK1. Na verdade, está amplificado, ele está lá, ele só não é um alvo acionável, só não é um rearranjo. Então esse é o último grande trabalho que tenta mostrar um pouco da eficácia e do poder dos métodos diagnósticos, com mais de 33 mil pacientes, que mostram uma elevadíssima sensibilidade, mais de 90%. E um ponto interessante é que a especificidade, na verdade, ela depende muito do tumor que a gente está lidando. Se tem um tumor que tem alta expressão normal do TRK,
por exemplo, de origem muscular ou de origem neural, é claro que a especificidade cai muito, por exemplo, com os tumores do sistema nervoso central até menor do que 50%. Então aqui está só uma ilustração de alguns exemplos de falsos positivos de positividade para o TRAC. Acima, como os tumores neurais, neuroblastoma e oligodendroglioma, e embaixo, tumor neuroendócrino e um sarcoma. Então isso é só um exemplo do desafio da interpretação do TRAC, que não tem que ser visto isoladamente, tem que considerar realmente qual que é a possibilidade de você ter a fusão e qual que é o tecido que a gente tá, enfim, pensando. Já tem alguma prévia aí? Então, como o Santinho mostrou, vou falar das respostas aqui. Ana Carolina Rodrigues, que é residente lá em Santa Catarina, agora está fazendo estágio aqui na Secamargo, falou talvez. Augusto Silva, que é lá de Belém do Pará, falou não. Maria Júlia de Paula, aqui de São Paulo, falou que não. A imunohistoquímica não, sozinha não serve. O Ediel Valério colocou, acredito que a imuno seja método de rastreio. E o Clóvis falou, a imunohistoquímica é para rastrear. Se positivo, tem que fazer o sequenciamento. E é essa a resposta correta. Essa é a resposta correta. Acho que começamos bem. E é isso. E realmente ela não é definitiva para começar nenhum tratamento, porque, como vocês viram, a sensibilidade não é 100%. Então, realmente, a gente precisa de um teste confirmatório molecular. Então, agora, passando para os testes confirmatórios, então vamos falar primeiro do PCR, que é o mais simples, antigo, que a gente tem disponível, de alta sensibilidade, especificidade. Mas, para as pesquisas das fusões do UniTRAC, ele tem vários pontos que são bem negativos. Por ter vários parceiros, você precisaria ter primers para todos os genes conhecidos, a gente não teria como detectar nenhum gene desconhecido. Então, isso, na verdade, torna quase que o teste muito difícil para a detecção dos fusores do UniTRAC quando a gente usa o PCR. E outro dado importante, que tem várias sequências ricas em GC, que isso limita muito quando você vai colocar os iniciadores da transcrição. E um outro método também amplamente disponível e conhecido é o FINCH. Então, a gente poderia utilizar dois tipos de sonda, né? A sonda por break apart ou a sonda por cada fusão particular. Então, você tem que saber se é TV6 NTRK 3, se é alguma fusão do NTRK 1. Isso também torna um pouco difícil, porque você vai ter uma miríade de parceiros diferentes, então você teria aqui um número enorme de fusões. Ou então um break apart, que você poderia usar o NTRK 1, 2 e 3. Também tem alta sensibilidade e especificidade, mas depende desse detalhe de saber um pouco da fusão. E claro, depende de um laboratório, depende de um pessoal mais personalizado, e é muito difícil detectar as fusões desconhecidas. Então a gente vai realmente para o que é o padrão ouro e para o que a gente utiliza mais, que é o sequenciamento. Então a gente tem agora a popularização do sequenciamento de última geração, principalmente com os grandes painéis. Isso é um dos grandes pontos positivos, essa capacidade de multiplex, de não só ver o rearranjo do NTRK, como também ver qualquer outra rearranjo, outras mutações. Então esse é o grande ponto positivo do NGS. Então, se a gente separar e falar principalmente do NGS a partir do DNA, duas maneiras de preparação de biblioteca, até de enriquecimento, é por captura por hibridização ou até por amplicon. Então, se a gente, essas tem uma certa, parece que é uma nuance, mas isso tem uma importância, a gente vai ver depois. Hibridização, óbvio, que requer mais DNA, e por amplicon, um grande ponto negativo é que você precisa reconhecer os parceiros, você precisa ter o conhecimento dos parceiros para poder fazer a biblioteca. Então, isso é um ponto negativo, porque dificilmente a gente vai conseguir detectar um parceiro não conhecido. E um outro ponto negativo de utilizar, de lançar a mão do NGS por DNA, que, como eu falei anteriormente, o NTRK 2 e 3 tem porções intrônicas muito grandes, então seria muito difícil cobrir toda a extensão das porções intrônicas. Então a gente estaria perdendo muitas fusões que poderiam, por exemplo, ter o sítio de quebra no meio de um intron muito grande. A gente pega muito facilmente aquelas em que o ponto de quebra é muito perto do exon, mas as outras poderia perder. Isso, então, é um grande ponto negativo de usar o NGS por DNA. Então, quando a gente vai para o NGS para o RNA, que começa já a falar cada vez mais e talvez seja realmente o padrão ouro para a detecção de fusões, ele é capaz de distinguir também as fusões que são realmente transcritas ao RNA, isso é importante, porque às vezes tem uma alteração no DNA que ela não se traduz para o RNA e nem para a proteína, e evita essa dificuldade de sequenciar grandes regiões intrônicas. Tem duas maneiras principais, que é a captura por hibridização,
requer um pouco mais de RNA, de qualidade do RNA, e por Amplicon, que é um primer unidimensional, às vezes você não precisa conhecer o parceiro e requer menos DNA. E, na verdade, como uma nova estratégia, e eu acho que talvez o padrão ouro de sequenciamento para qualquer tumor, sejam as plataformas híbridas de DNA, que checam as mutações por DNA e checam as fusões por RNA. Então, acho que aqui a gente tem os dois grandes o padrão ouro, os ganhadores da disputa do diagnóstico, que são as plataformas híbridas de DNA e RNA, ou então, eventualmente, só o NGS por RNA, enfim, por Amplicon, que requer uma quantidade menor de DNA. Então, a gente vai falar um pouco daqui a pouco do sequenciamento do diagnóstico, mas isso foi chave. O imunistoquímica é um grande screening para essas alterações no NTRK, mas todos devem ser confirmados com o método molecular. É claro que cada um tem uma particularidade. Por exemplo, se a gente tiver um tumor que é muito enriquecido para a fusão ETV6 e NTRK3, você poderia lançar a mão do FISH, que é específico para a fusão, e muito bem estaria suficiente para você realmente fazer o diagnóstico. Então daí a gente passa para esse... Na verdade já tem vários fluxogramas publicados em sociedades europeias, americanas, mas isso é mais para nortear, para a gente ter uma ideia. Então a gente tem que pensar que naqueles pacientes em que a gente tem uma alta incidência do gene do NTRK, que a gente vai ver isso daqui a pouco, porque são principalmente fibrosarcoma infantil, tumor de glândula salivado tipo secretório, tumor secretório de mama e o nefroma mesoblástico congênito, essas doenças têm particularmente uma grande chance de ter o ETV6 e NTRK3, então a gente poderia lançar a mão, por exemplo, diretamente do FISH. Já nas doenças em que a gente tem uma alta incidência da expressão normal do TRK, aqueles tumores em que você pode ter um falso positivo, GIST, tumores neuroendócrinos, sarcomas de linhagem neural, muscular. Então, esses pacientes, você até poderia lançar a mão da imunohistoquímica de screening, mas saber que pode ter um falso positivo e você poderia ir direto para o teste molecular, o NGS. E na maioria dos pacientes, que são tumores mais comuns, mas em que a prevalência do NTRK é muito baixa, poderia lançar a mão da imunohistoquímica de screening. Se essa for negativa, a gente finaliza a pesquisa. Se essa for positiva, necessariamente precisa de uma confirmação com o NGS. Então, saindo um pouco da parte do diagnóstico, sabendo que a imunohistoquímica é um bom rastreamento, é importante a gente saber onde que a gente vai encontrar as fusões do NTRK. Então, isso realmente que é a mudança de paradigma. A fusão do NTRK pode ser encontrada em qualquer tumor. Então, a gente sabe que tem uma diferença de prevalência, mas o primeiro conceito que tem que ficar é que pode ser encontrado em qualquer tumor. Uma variedade enorme de tumores a gente já sabe que podem encontrar a fusão do NTRK. O primeiro grupo principal é naqueles em que a fusão do NTRK é quase que diagnóstico, é característico daqueles tumores, que é um grupo pequeno. Basicamente, os carcinomas secretórios de mama, o tumor MASC de glândula salivar, fibrosarcoma infantil e nefroma mesoblástico congênito. Nesses tumores, a fusão do ETV6 e NTRK3 é muito prevalente. Então, nesses tumores é quase que diagnóstico. Se não tiver o rearranjo do NTRK, a gente precisa até duvidar do diagnóstico. E tem um cenário intermediário em que as fusões estão ali numa prevalência de 5% e 20%. São principalmente os tumores de tireoide, tanto folicular, papilífero e até tumores anaplásicos. Tumores de pele, principalmente os tumores de Spitz, qualquer tumor do espectro do tumor de Spitz, tanto tumores atípicos, melanoma de Spitz ou até o nevo, você pode encontrar às vezes o rearranjo do NTRK numa frequência de até 20%, 25%. Os tumores, os GIST, que são pan-negativos, e principalmente tumores do sistema nervoso central na criança. Na pediatria, gliomas de alto grau, não de tronco cerebral, pode chegar até 40% a prevalência da fusão do NTRK, então é muito importante. E vale lembrar também que nos tumores do sistema nervoso central, o falso positivo da imunohistoquímica é muito grande. Então já tem que pensar que provavelmente a gente vai precisar lançar mão de algum diagnóstico molecular nesse grupo de pacientes. E um outro grupo, enfim, que são todos os outros tumores que são muito prevalentes, como tumor de pulmão, mama, colangiocarcinoma, tumor de pâncreas, em que a prevalência do NTRK, a gente vai ver daqui a pouco, é muito baixa, menor do que 1%. Então, o desafio aí é testar cada vez o número maior de pacientes. Então, falando de alguns tumores importantes, quando a gente fala de tumor de pulmão, por exemplo, a gente lembra que os pacientes que têm o driver, tanto EGFR e ALK,
eles são enriquecidos clinicamente um pouco por aqueles pacientes que têm adenocarcinoma, não tabagistas, mulheres. Mas já para falar, por exemplo, de uma série que tem de alguns pacientes publicada já com tumor de pulmão e rearranjo do N-TRAC, vale lembrar que independente da histologia, tem tanto em tumores escamosos, de neuroendócrino, adenocarcinoma, da idade, da história de tabagismo, então a fusão pode estar presente em qualquer paciente com câncer de pulmão, independente das suas características clínico e até patológicas. Por exemplo, o tumor de mama não é exclusivo do tumor secretório, pode estar presente tanto em tumores tumores ductais, lobulares, até sarcomas de mama, paciente com receptor hormonal negativo, receptor hormonal positivo. Então, é claro que é uma frequência muito baixa, menos de 0,5% dos tumores de mama, mas é muito importante saber, porque esse paciente vai se beneficiar muito se descobrir o rearranjo do N-TRAC. Tumores neuroendócrinos, por exemplo, já foi descrita a fusão do N-TRAC em diversos tumores neuroendócrinos. Lembrar também que a imunistoquímica tem um falso positivo. Até doenças hematológicas. A gente ainda não está autorizado a utilizar a inibição do TRAC para doenças hematológicas, mas já se encontrou a rearranjo do N-TRAC em leucemia mieloide, leucemia linfóide, doenças como Herrmann-Chester, mieloma múltiplo, até sarcomas dendríticos. Então, vale lembrar também que as neoplasias hematológicas também podem encontrar rearranjo do N-TRAC. Em relação ao câncer de colo, tem uma particularidade. A fusão do TRAC, não só do TRAC, como até a ALK, ROS1, ela está muito enriquecida naqueles pacientes que têm instabilidade de microsatélite e principalmente aqueles que são por hipermetilação do MLH1. Então, esses pacientes que têm instabilidade de microsatélite, hipermetilação do MLH1, quase que 50% desses pacientes têm o rearranjo do N-TRAC. Então, já tem até alguns trabalhos que tem algum algoritmo em que esse paciente que tem instabilidade, tem BRAF negativo, você obrigatoriamente deve testar as fusões ALK, ROS e N-TRAC, porque a chance de você encontrar uma fusão do N-TRAC é muito alta. Então é mais uma terapia-alvo nesse paciente que ainda tem a imunoterapia, mas provavelmente a terapia-alvo aí tenha um racional muito maior do que a imunoterapia. Então vale lembrar que esse grupo de pacientes com tumor de colo está enriquecido para a presença de fusões. Sarcoma é um capítulo de tumores em que os rearranjos e as fusões são características. E aqui eu ressalto provavelmente um fibrosarcoma uterino que talvez esteja muito relacionado à fusão do N-TRAC, que tem essa característica espinocelular, que tem um acometimento de cervical muito importante. Então esse fibrosarcoma uterino com acometimento cervical e essa característica espinocelular está muito enriquecido para a fusão do N-TRAC. Então, outros tumores, como o tumor miofibroblástica inflamatório, a gente sabe que está enriquecido para as fusões. E aqui, de novo, eu falo dos tumores de Spitz, em que a prevalência do N-TRAC pode chegar até 20%, mas também não é exclusivo dos tumores de Spitz. Vários relatos já de pacientes com melanoma, inclusive nos estudos clínicos para aprovação da droga, tinha alguns pacientes com melanoma avançado. Então, os pacientes com melanoma também são candidatos à pesquisa do N-TRAC. Então, se a gente precisar falar da prevalência numa população como um todo, tanto em adulto como pediátrico, apesar de ser muito frequente e característico de alguns tumores, a prevalência é muito baixa. Então, se pegar todos os tumores, a prevalência talvez esteja no máximo de 0,3% a 0,4% de todos os tumores. A gente vai pensar, puxa, mas é muito baixo, por que eu vou pesquisar? A gente vai ver daqui a pouco, a gente precisa pesquisar porque o benefício de você inibir o TRAC no paciente que precisa é muito grande. Então, tá aí o desafio, a gente pesquisar um número maior de pacientes para encontrar, enfim, 0,4%, 0,5%, mas esses pacientes que a gente encontrar vão ser muito beneficiados com a fusão do TRAC. Então, esse é um outro estudo de prevalência, também com uma prevalência ali em torno de 0,27%. E lembrar que dos tumores mais comuns, então, os tumores de tireoide estão muito frequentes, tumores de colo uterino, tumores do sistema nervoso central e também os tumores primários desconhecidos. Na verdade, esses tumores estão muito enriquecidos para essas alterações genéticas drivers, né? E falando agora um pouco de tratamento, a gente já falou da biologia do TRAC, falou um pouco do diagnóstico da imunistoquímica, o teste confirmatório, falou um pouco que ele está presente numa miríade enorme de tumores. E agora, o que a gente tem disponível para tratar? Por que é tão importante descobrir o TRAC? O que nós, como oncologistas, vamos utilizar, lançar a mão? Então, aqui é só uma figura ilustrativa, por exemplo, da via do MET,
quando a gente fala de tratamento, a gente precisa ter um pensamento bem simplório, em grandes moléculas e pequenas moléculas. Grandes moléculas são os anticorpos, que vão atuar no domínio extracelular, e as pequenas moléculas, na verdade, são os receptores, são os inibidores de tirosina-quinase, que vão atuar dentro do domínio intracelular. Então, se a gente tiver que fazer uma ilustração da tirosina-quinase, essa o centro, é o core de uma tirosina-quinase. Na verdade, ela tem uma subunidade maior e uma subunidade menor, e ela forma como se fosse esse Pac-Man, que tem o sítio catalítico aqui dentro, que é onde se liga o ATP e o substrato. Por que existe muitos inibidores de tirosina-quinase? Porque é uma proteína que é fácil a gente inibir, porque tem uma droga que vem e bloqueia a ligação da ATP com o substrato dentro desse sítio, e isso vai fazer bloquear, desligar a droga, e você vai tirar a sinalização intracelular. E qual que é o objetivo de fazer terapia-alvo? Então, por que a terapia-alvo realmente é um novo paradigma? Mudou. Antigamente, a gente tinha aquele conceito antigo de que a quimioterapia só podia fazer naquele paciente em que estava com ótimo performance status, muito bom, porque senão ia debilitar muito o paciente, você poderia até piorar a condição clínica. Mas a terapia-alvo mudou esse paradigma. Então, tem esse relato de efeito Lázaro, um efeito realmente de ressuscitação. Então, esse aqui é uma paciente que tinha um sarcoma metastático avançado. Essa aqui é a figura da tomografia. Então, todos esses nódulos são nódulos metastáticos, tanto nesse corte como no corte axial. E essa paciente estava em cuidado paliativo, estava no hospital de oxigênio dependente e ia falecer nos próximos dias. Então, foi descoberta a fusão do NTRK e ela conseguiu entrar no estudo de fase 1 do larotrectinib. E assim, rapidamente, o relato é que em 3 a 4 dias ela já estava sem opioide, sem necessitar de oxigênio. E essa é a primeira tomografia de avaliação dela depois de 6 semanas, com quase desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Então, esse realmente é o efeito da terapia-alvo. Então, quando a gente acha um alvo que realmente é alvo, quando a gente acha o rearranjo do NTRK e até outros alvos, esse é o efeito de você achar o alvo certo e bloquear o alvo certo. E aqui nada mais é do que uma foto dela com o David Hyman, que é o principal PI, um dos principais PIs dos estudos do TRK, que foi apresentado no último congresso do ACR. Então ela já tem mais de 4 anos no estudo, está muito bem, obrigado. Então ela que ia falecer nos próximos dias, sim, realmente ressurgiu, isso devido não só a você ter o acesso à droga, ter a droga, mas também ao diagnóstico, que o plano de tratamento diagnóstico é fundamental para tudo que a gente falou e vai falar daqui para frente. Então essa é a droga, o larotrectinib, é o primeiro inibidor do TRK altamente seletivo disponível. O Brasil foi o segundo país no mundo, isso é super inédito, a aprovar uma droga rara de acordo com estudos de fases iniciais. Então a gente realmente tem que dar os louros para a Anvisa, e porque a modernização de todo esse esquema de aprovação de drogas raras. E o Brasil é o segundo país aprovado, é uma droga super ativa e muito seletiva contra o TRK. Então isso aqui na verdade nada mais é do que um quinoma, para quem não está acostumado. Cada ramo desse seria uma tirosina-quinase. Então aqui a gente vê em vermelho que o larotrectinib inibe quase que exclusivamente só o TRK-A, B e C. E o que isso se traduz? Na verdade, em uma alta potência, ele atua só no TRK e muito menos efeito colateral, porque não tem atividade em nenhuma outra enzima, nenhuma outra tirosina-quinase que poderia levar a um efeito colateral. Ele tem atividade no sistema nervoso central e ele é uma pequena molécula que vai bloquear tanto o TRK-A, B e C e vai fazer com que desligue o sinal de proliferação, tanto da via do RAS-RAF MAP quinase, PI3K e o PKC. E esse é o grande estudo de fase inicial que levou à aprovação do TRK. Então isso é também inédito, a gente sempre pensava em estudos randomizados de fase 3 com milhares de pacientes. Então o larotrectinib foi aprovado de acordo com estudos de fase iniciais. Esses já são os dados, não iniciais, mas os dados já subsequentes, que foi apresentado agora em 2019, já no total com 104 pacientes. Então aqui a gente vê que tem estudos de fase 1 e fase 1/2, e outro detalhe super interessante, que é tanto numa população adulta e pediátrica, isso também é uma novidade. A comunidade pediátrica foi muito importante para incluir um número grande de pacientes, que isso facilitou muito a aprovação e a disponibilização da droga. E aqui é só a enormidade de tumores que estava dentro do estudo de fase 1. Isso realmente tem uma certa generalização com a população em geral. Isso realmente é a prevalência mais ou menos
do N-Track que a gente encontra, aqui tumores sarcomas, os tumores infantis, tumores de tireoide, glândula salivar, tumores de pulmão. Então, realmente, é mais ou menos a prevalência que a gente encontra. E vale ressaltar que até tinham pacientes que já tinham recebido mais do que 2 ou 3 linhas de tratamento. Então, eram pacientes politratados. Então, não é mais a curva de Kaplan-Meier que a gente vai ver. Esse é o gráfico de cascata, que, na verdade, tudo que tem de 0 para baixo é o percentual de redução no tamanho do tumor. Então, a gente vê que as cores, ele está colorido de acordo com cada tipo de tumor. Então, a gente tem uma redução no percentual do tumor de quase todos os tumores. Na verdade, a gente pode falar de todos os tumores, porque esse percentual de pacientes aqui que não teve, que progrediu ao larotrectinib, na verdade, eram pacientes que eram falso positivos para a via do N-Track, ou que já tinham recebido algum inibidor de tirosina quinase que tinha alguma atividade com o TRAC e desenvolveram resistência. Então, não tem nenhum relato de resistência primária. Todos os pacientes que têm o rearranjo do N-Track se beneficiam com uma redução, e essa redução é expressiva. A gente vê a quantidade de pacientes que têm a normalização dos exames de imagem com o início da via do TRAC, com uma taxa de resposta aqui de 80%, que é muito alta, tanto nessa população politratada como com essa heterogeneidade toda de tumores, e aqui até com uma taxa de resposta no sistema nervoso central para aqueles pacientes que tinham metástase, que é muito semelhante à taxa de resposta sistêmica. A gente não espera dados de sobrevida livre de progressão e nem de duração de resposta com estudos de fase 1, mas os dados são tão robustos que a gente, mesmo com uma mediana de segmento pequena de 13 meses, já tem uma mediana de resposta de duração de tratamento de 35 meses e uma mediana de sobrevida de 44 meses nessa população tão carente de tratamento e até politratada, né? Então, 44 meses de sobrevida de global mediana e 28 de sobrevida livre de progressão numa população a partir dos estudos de fases iniciais realmente é impressionante. Então, aqui eu vou mostrar só um caso de uma paciente, inclusive brasileira, que ela teve acesso ao estudo nos Estados Unidos, no Memorial. Ela tinha o financiamento da passagem por dentro do estudo, de todo o custo com transporte. Então, há 3 anos ela está indo para o Memorial, ainda dentro do estudo de fase 1. Ela tinha um tumor de pulmão com esse rearranjo do N-Track1. E ela tinha uma história do linfoma de Hodgkin, tratado na infância, e recebeu radioterapia. A gente sabe que a radioterapia é um fator de risco para o desenvolvimento desses tumores relacionados a fusões no futuro, tireoide ou até outros tumores. E ela realmente teve o diagnóstico do câncer de pulmão com rearranjo no N-Track. Nunca tabagista, mulher jovem, então é fundamental, sine qua non, procurar fusões nesse grupo particular de pacientes. Então, esse aqui era o PET com gânglios mediastinais, supraclaviculares e axilares. Então, ela teve a oportunidade de entrar no estudo de fase 1. Ela começou a usar o larotrectinib. Em 2 meses, ela já teve uma negativação do PET, uma resolução, uma resposta completa de todos os linfonodos. E hoje em dia ela está em 3 anos do uso do larotrectinib, muito bem, com manutenção da resposta completa, qualidade de vida completamente normal, alguns efeitos colaterais relacionados ao N-Track, um pouquinho de ganho de peso, mas nada do que está afetando a vida dela. Então esse realmente é o potencial não só da droga, mas vale aqui o apelo para a gente ter o diagnóstico, porque se ela não tivesse descoberto o N-Track1, ela com certeza não estaria aqui hoje. Então isso é o que faz a diferença, a gente descobrir, a gente detectar esses pacientes. E por isso aqui que essa resposta é impactante, porque se a gente comparar, essa aqui é a curva de sobrevida do estudo tradicional da doutora Schiller, que a mediana de sobrevida é de 8 meses para o câncer de pulmão e que em 30 meses todos os pacientes estavam mortos. Então, ela estava aqui nesse bolo. Então, ela saiu daqui para estar viva há 3 anos muito bem. Então, é por isso que não só ter a droga, como descobrir a fusão do N-Track é impactante. E na pediatria, ela tem uma outra função super importante, que é o tratamento neoadjuvante. Muitas vezes na pediatria, esses tumores de partes moles, as crianças são submetidas a cirurgias mutilantes. Então aqui, por exemplo, é um fibrosarcoma infantil na pelve de uma criança, em que o tratamento convencional seria teria que retirar a pelve inteira, fazer uma neobexiga, ileostomia definitiva, colostomia definitiva, enfim. Então essa criança teve a sorte de detectar o rearranjo do N-Track, e com o uso do larotrectinib, ela conseguiu transformar esse tumor desse tamanho num tumor pequeno, que foi operado. Na verdade, foi uma resposta patológica completa, não tinha tumor nenhum residual, e ela passou de uma cirurgia mutilante para uma cirurgia pequena e vive muito bem, obrigado. Então, isso é um outro potencial
o uso da droga não só em doença avançada, mas também naqueles pacientes e crianças com doença localmente avançada, em que você pode transformar uma cirurgia mutilante em uma cirurgia conservadora. Quando a gente fala de um tratamento novo, a gente fica muito preocupado sempre com efeitos colaterais. Se a gente comparar com os efeitos tradicionais de quimioterapia e até da nova imunoterapia, é um tratamento muito seguro. Aqui a gente vê que efeitos grau 3, que na verdade são aqueles eventos clinicamente importantes, quase todos menos de 1% de prevalência, é muito raro. Pouquíssimos pacientes tiveram tratamento descontinuado por algum efeito colateral, menos de 2%, e tem alguns efeitos que são característicos da inibição da via do TRK. Se a gente lembrar da importância do TRK normal na propriocepção, no humor, no apetite, na dor, então esses são os efeitos colaterais principais. Paciente que de uma vertigem, que isso passa com o tempo, né, que não tem nada relacionado à metástase, é uma vertigem relacionada à inibição do TRK. Tem um ganho de peso por um aumento da fome, realmente, uma hiperfagia. E ele antigamente foi desenvolvido como até um analgésico. Ele tem esse potencial analgésico. E um relato interessante dos pacientes é que muito próximo de tomar a próxima droga, a próxima dose, que ele é tomado em 2 vezes por dia, o paciente sente como se fosse uma necessidade de tomar o remédio, uma sensação estranha, poucos minutos antes. Então, os pacientes relatavam que é até difícil de não tomar, porque você precisa tomar o remédio, porque ele dá uma sensação estranha, como se fosse uma ressaca. Então, esses são efeitos relacionados à via do TRK, que não atrapalham a vida dos pacientes. Então, é um tratamento muito seguro e com atividade comprovada no sistema nervoso central. Não só para tumores primários do sistema nervoso central, mas também para metástases no sistema nervoso central. E esse eu falei agora do larotrectinib, que foi a primeira droga aprovada, o inibidor seletivo do TRK. Tem outros inibidores do TRK, como o entrectinib, que é um inibidor do TRK e do ROS1, já está aprovado nos Estados Unidos, já está aprovado no Japão, que tem uma atividade muito grande também contra o NTRK, tanto o NTRK 1, 2 e 3, tem uma grande atividade no sistema nervoso central, e já tem também estudos de fase 1 e fase 2, também da mesma maneira com esse compilado de estudos para a gente poder ter uma taxa de resposta um pouco maior, e a gente vê que parece que é uma cópia do outro gráfico, com um número um pouco menor de pacientes, mas a taxa de resposta também é muito alta. Quase todos os pacientes também tiveram a redução da proporção do tamanho dos tumores com o uso do entrectinib, também mostrando que se descobrir o alvo e usar a droga certa, esse é o benefício que a gente vai ter. Então aqui também é só mais um exemplo. Aqui todos os tumores, uma tomografia de tórax, todas essas áreas brancas, é uma linfangite e nódulos metastáticos. E aqui com 1 mês só do entrectinib, que a gente vê que tem quase a normalização do parênquima. Isso aqui na verdade é um parênquima normal. Dificilmente a gente falaria que aqui teve há 1 mês atrás linfangite e muitos nódulos, né? Então isso realmente é o poder de você encontrar uma droga, e também com grande atividade no sistema nervoso central. Foi uma droga desenhada para ter uma atividade maior do sistema nervoso central, com uma taxa de resposta intracraniana de 60%. E só para a gente ilustrar novamente, aqui por exemplo, que é como todo mundo sabe, os tumores do sistema nervoso central realmente são tumores muito órfãos de novos tratamentos. A gente ainda depende de tratamentos como temozolomida, bevacizumab, radioterapia. Então aqui, por exemplo, um ganglioglioma anaplásico, um glioma de alto grau, que iniciou o tratamento com entrectinib, e depois só de dois ciclos do entrectinib, a gente tem uma quase normalização da ressonância. Então isso realmente mostra a potência da droga, principalmente em tumores que são a gente precisa de tantos novos tratamentos. Então acho que a partir daqui não tem dúvida de que a via do TRK é muito potente como um driver, não só porque a gente já sabia isso de estudos translacionais, como se a gente inibir a via, a gente vai ter uma resposta tumoral impressionante, duradoura e muito profunda. Então esse é todo o potencial. Quando a gente fala de tratamento, sempre vem aquela pergunta: puxa, mas em qual linha de tratamento eu vou fazer? O que a gente sabe até hoje é que precisa de um estudo fase 3 randomizado, de um tratamento experimental contra o tratamento padrão. Mas, diante de tal resposta, fica até antiético fazer estudo de fase 3 para todas as indicações, e não tem como. Pelo alvo estar presente em uma enormidade de tumores, a gente tem que achar alguma alternativa. Quando a gente fala de câncer de pulmão, é muito fácil, porque teoricamente a gente está acostumado com terapia-alvo, e a gente sabe que a terapia-alvo com certeza é o melhor
tratamento para todos os pacientes. Então, por exemplo, mutação ativadora do EGFR, aqui eu só coloquei os guidelines da NCCN. O inibidor de tirosina quinase é o primeiro tratamento para ALK, ROS1, BRAF e NTRK também. Então, o larotrectinib com certeza é o melhor tratamento para os pacientes com câncer de pulmão. Se a gente falar de outros pacientes, de outros tumores mais incomuns, colangiocarcinoma, adenocarcinoma de cólon, sarcomas, a gente tem que lembrar que apesar de não ter estudo de fase 3 randomizado, o tratamento convencional desses tumores é muito limitado. Então, geralmente é tratamento com quimioterapia e as sobrevidas medianas são muito semelhantes aos que a gente vê com tumor de pulmão e outros tumores. Então, qual que é o racional da gente colocar o larotrectinib em linhas mais precoces? O racional muito do que o professor Charles Wenton vem mostrando nas apresentações de seus trabalhos, nas publicações sobre evolução tumoral e evolução clonal e heterogeneidade tumoral. A gente sabe que o tumor, inicialmente, tem uma heterogeneidade tanto espacial quanto temporal, mas principalmente a espacial e a própria heterogeneidade dentro do próprio tumor não é um novelo maciço de células, ele é muito heterogêneo. Então, quanto mais cedo a gente puder atacar um driver importante, um maior número de células, melhor. Então, se a gente selecionar esse tratamento para dar o tratamento o mais cedo possível, com certeza a gente vai se beneficiar melhor esse paciente. E claro que a quimioterapia, o paciente vai se beneficiar em linhas posteriores, não só por isso, porque se você der a terapia-alvo, ele vai desenvolver uma resistência e esse tumor vai ficar mais heterogêneo e até tem um racional da quimioterapia funcionar melhor em um tumor mais complexo. Por isso que é o desafio, a gente lança o desafio de mudar o paradigma. Isso é uma mudança de pensamento como um todo. A gente colocar todas essas terapias alvos das fusões dos drivers raros como tratamento de linhas iniciais. Infelizmente, como vocês sabem, esse tratamento não é curativo. A gente, enfim, eventualmente ou os pacientes com certeza vão desenvolver alguma resistência. Para alvos como ALK, EGFR, a gente já sabe diversos mecanismos de resistência. Eles podem estar tanto na via do driver como fora na via do driver como mecanismo de bypass. Para o NTRK, como a ciência ainda é muito recente, é mais raro, a gente ainda não conhece todos os mecanismos de resistência. Mas é principalmente por mutações na via do TRK e a gente já sabe que mecanismos de bypass, como a via do MAP quinase, também estão envolvidas nessa resistência do TRK. Mas vamos falar do que a gente sabe do mais importante, que é uma nova mutação dentro do domínio da tirosina quinase, que vai fazer com que o larotrectinib e o entrectinib não consigam mais entrar naquele bolso do tirosina quinase, e aí a gente lança a mão de drogas de gerações subsequentes da NTRK que a gente já tem disponível, por exemplo, como o LOXO 195. Então essas são as três grandes principais mutações de resistência dentro do domínio da tirosina quinase: a mutação gatekeeper, a mutação solvent front, que impede realmente a ligação da droga naquele pocket, e a mutação na sítio de ativação DFG. Então, já existe uma droga de geração subsequente, que é o LOXO 195, que já tem demonstrado uma atividade muito importante contra essas mutações de resistência. Então, aqui só para a gente mostrar que já tem uma taxa de resposta de quase mais de 50% nesses pacientes que têm mutação de resistência. Então, não é só o larotrectinib, o entrectinib que a gente espera. Espera que isso realmente seja a semelhança do ALK, que tenha várias drogas de várias gerações e a gente vai ter que ir desenhando esse cardápio de mecanismos de resistência para poder traçar. E com certeza, os moldes do ALK, quanto maior o número de drogas inibindo a tirosina quinase a gente puder oferecer para os pacientes, com certeza maior eficácia a longo prazo eles terão. E aqui dá uma recente publicação de um mecanismo de resistência de bypass nessa fusão do NTRK, tanto do aqui, por exemplo, como desenvolvimento de uma mutação do BRAF V600N, o Carras, um paciente que após o LOXO 195 desenvolveu uma mutação do Carras, até a amplificação do MET. E até acho que aqui abro uma ressalva que não só o NTRK como driver principal, tem até alguns relatos, 2 relatos que aos moldes de outras fusões como o BRAF, a fusão do NTRK já pode até ser um mecanismo de resistência, por exemplo, aos inibidores de EGFR como um grande mecanismo de resistência talvez ao osimertinib, um mecanismo raro, mas saber até que um NTRK pode ser até um mecanismo de resistência à inibição de outros drivers. Então, só a última pergunta, depois de uma enxurrada aí sobre o diagnóstico, sobre a biologia, sobre os tumores que a gente pode encontrar e realmente da eficácia de inibir o TRK, tanto como
disponível no Brasil, o larotrectinib e o entrectinib nos Estados Unidos e no Japão, um pequeno caso. Então vamos lá. Última pergunta. Eu vou ler a pergunta e aí chegaram algumas perguntas aqui dos participantes também. A gente vai já discutindo as perguntas enquanto o pessoal se anima para responder. Como vocês sabem, é sim e não, tem 50% de chance de acertar. É um paciente jovem, não é fumante e tem um adenocarcinoma de pulmão metastático disseminado. E aí ele fez um painel de NGS que olhou somente para o DNA e não encontrou nenhuma alteração driver. Isso é suficiente para parar a investigação. Paciente jovem, não fumante, com câncer de pulmão, fez um NGS de DNA, e então esquece, faz quimioterapia, químico-imuno, ou vale a pena investir nesse paciente e continuar buscando? Então respondam aí. Enquanto isso, duas perguntas muito boas aqui. Eu vou ler primeiro a do Ediel. O Ediel, ele é nosso residente de patologia do AC Camargo, está na Hopkins agora, fazendo estágio. Você não combinou com ele, não? Né? Não combinei com ele não, juro. Ediel, depois eu te acerto, tá bom? É uma pergunta excelente, é a pergunta que eu ia fazer no final. Já que diversos tumores podem estar relacionados com rearranjo de NTRK, em quais tumores eu devo fazer imunistoquímica? Esse é o desafio. Eu acho que a gente tem que testar todo mundo. Acho que vale lembrar, esse aqui é um ótimo canal, uma ótima oportunidade. A pesquisa, o NTRK não é um companion diagnostics, então não é caro. O anticorpo Dabican, você por favor me corrija, olha eu falando para o patologista, é um anticorpo barato, é como qualquer anticorpo, qualquer citoqueratina convencional. Então isso estaria, por exemplo, dentro do painel coberto pelas seguradoras de 5 a 10 anticorpos. É só acrescentar o anticorpo do NTRK. E isso, na verdade, é uma mudança de paradigma. Incomoda um pouco, inicialmente, essa ideia, puxa, mas eu vou testar todo mundo. Acho que sim, precisa testar todo mundo, porque, como a gente falou, a prevalência é muito baixa, mas ainda não tem como selecionar aquele paciente que a gente vai encontrar. Se o paciente que você testar e você descobrir, você vai ver que isso realmente vai mudar a história natural, vai mudar a vida do paciente. Então, por isso que é difícil encontrar um nicho, não tem esse nicho. Tem um nicho que a gente é obrigatório pesquisar, mas eu acho que eu lanço o desafio da gente testar o maior número possível de pacientes com doença avançada, porque a gente, se começar a testar, a gente vai encontrar esses pacientes. É raro, é incomum, mas está aí. Né? Esses estudos retrospectivos são estudos todos de centros robustos, com milhares de pacientes. Então essa é a realidade, é 0,5%, às vezes é 1%, é 5% para alguns tumores. Então acho que a imunohistoquímica é um excelente teste de rastreamento, ainda mais se feito com todas as características técnicas lá possíveis. A positividade ainda é um desafio, porque essa positividade, o critério de mais do que 1% só de células e com qualquer grau de marcação, às vezes vai aumentar um pouco o falso positivo inicialmente, mas é claro, é uma curva de aprendizado. Com o tempo, isso vai, a interpretação vai melhorando da imunohistoquímica do NTRK, mas eu realmente acho que a gente tem que testar para todo mundo com doença avançada ou para um número maior de pacientes, que eu tentar colocar já o anticorpo, esse PanTrack, na rotina de vocês, dos laboratórios pequenos, grandes, enfim. Não selecionar. Se a gente selecionar, por ser muito raro, a gente vai perder muitos pacientes. Então, a melhor maneira de não perder é tentar testar todo mundo. Eu concordo com o Santini. Então, todo paciente que tenha doença avançada ou metastática, cuja proposta é um tratamento sistêmico, esse paciente merece ser testado para a imunohistoquímica. E a imunohistoquímica, como o Santini falou, e já é a segunda pergunta que eu já ia ler aqui, por isso que eu inverti. Augusto Silva, lá de Belém, pergunta assim: e na imunohistoquímica, o clone da Abican é melhor que o da Ventana? Aí você fala. Eu posso te ajudar, e esse é interessante. Na verdade, depois a gente volta... Na verdade, o clone é o mesmo. O clone é o mesmo. É só o... Então, na verdade, o clone é o mesmo. Então, padronizando certinho, eles são iguais. E o clone do Abican, é como o Santini falou, é um clone barato, é um clone que você inclui na rotina, por exemplo, num painel de mama, metástase de mama no pulmão. Você faz lá RR, PR2 e PanTrack. Se tiver o PanTrack positivo na imuno, vai para o sequenciamento. Biopsiou lá a metástase, deu adenocarcinoma de pulmão, você já colocou o PanTrack, já sabe que é metástase. Se for positivo, vai para o sequenciamento.
Então, acho que a ideia é essa, né? Todo paciente com indicação de terapia sistêmica tem que fazer, porque vai se beneficiar muito mais de fazer uma droga que é seletiva, pouco tóxica. Uma coisa importante falar, é uma terapia oral, ou comprimido, ou solução oral. Então, todos os desafios de acesso à droga que a gente tem, mas tem que oferecer o melhor para o paciente. Enfim, é um novo paradigma de tratamento, né? É um tratamento oral que tem atividade do sistema nervoso central, as respostas são muito duradouras, são rápidas, são profundas, realmente o paciente ressuscita, enfim, só para quem vivenciou consegue ter, realmente faz muita diferença. E é um perfil de efeito colateral totalmente diferente da quimioterapia convencional, da imunoterapia. Na droga oral, o paciente vai para casa, tem vida normal, pouquíssimos efeitos colaterais. E o desafio é testar. Eu acho que o benefício da droga, isso já está sacramentado, não tem mais dúvida do benefício. Eu acho que para alguns tumores, as sociedades como um todo já aceitaram ser primeira linha. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço também para colocar isso como primeira linha para todos os pacientes, não só para benefício de primeira linha, porque ele vai responder em segunda e terceira. Mas se a gente colocar isso em segunda e terceira linha, tem um desafio do diagnóstico, porque aí vai ter só o cacuete do diagnóstico quando o paciente já estiver em linhas subsequentes de tratamento. Não tem mais o que fazer, eu vou testar. Não, isso aí o paciente já perdeu a chance de ser beneficiado do tratamento. Então o ideal é colocar ele como tratamento em linhas mais precoces possíveis, e aí a gente vai colocar a testar. E aí falar que tem programas para ajudar o teste, enfim, isso tudo, que eu acho que isso vai ajudar Sem dúvida. Então, voltando à pergunta, temos a resposta aqui do Ediel, e ele fala corretamente que a pesquisa de NGS para a pesquisa do Rearrange Dent Track é NGS de RNA. Muito bem, já até falou qual teste solicitar. Eu acho que esse é um trabalho super interessante, que eu acho realmente que comprova qual que é o poder da gente saber o teste que está pedindo, e não só saber o que o teste está pedindo, saber interpretar o teste que a gente está lendo, né? Não adianta pegar um teste NGS, ler e falar que não... Tem que saber se é de DNA, tem que saber de RNA, tem que saber as particularidades, se aplicou uma hibridização, porque isso vai fazer uma diferença no resultado. Por exemplo, se é uma série grande de pacientes do Memorial de Nova York, todos tinham um sequenciamento de DNA de alta qualidade, aprovado já até inclusive pelo FDA. Nesses pacientes com tumor de pulmão, que não tinham nenhum driver identificado no painel de DNA, que para a maior parte dos pacientes estaria ok, não tem nenhum driver, ok, quimioterapia, imunoterapia. Reflexamente, todos esses pacientes eram submetidos a um sequenciamento por RNA. Isso começou há uns 3, 4 anos atrás, onde o sequenciamento por RNA não era tão popular. E desses pacientes que não tinham driver nenhum, 15% foi descoberto uma mutação acionável, e dentre essas, o N-Track estava ali no meio, como ROS, ALK, RET, enfim. Então, essa é a importância da gente não só pesquisar e saber o painel que está pedindo. E aí, só como considerações finais, as fusões do track são raras, né? Em tumores sólidos, tem também em tumores hematológicos. Tem um grupo de pacientes, lembrar que é muito comum, aquele grupo de pacientes, principalmente de tumores pediátricos e alguns tumores de adulto. São importantes drivers e são com certeza preditivos de resposta à inibição do N-Track, com larotrectinib, entrectinib ou qualquer outra nova droga que está vindo aí no pipeline para inibir o track. O larotrectinib é o primeiro inibidor seletivo, está aprovado na Anvisa, já está disponível, os pacientes podem utilizar, enfim, isso pode já ser prescrito no Brasil. É uma droga oral, 2 vezes por dia, em cápsula, tem muito pouco efeito colateral e já tendo um tratamento super eficaz, inclusive aprovado no Brasil e, de novo, segundo país aprovado no mundo. O desafio agora é tratar, né? A inibição do track é muito segura, as respostas são muito duradouras, a inibição é detectar. Eu acho que essa sequência, principalmente para um país como o nosso, ou até para, enfim, pensando em outros países, em testar o maior número de tumores possíveis, testar todo mundo. A imunohistoquímica é um excelente teste de screening, é um anticorpo comum, simples, que pode colocar no painel. Pensa às vezes às vezes colocar uma citoqueratina comum que não vai te acrescentar, colocar a imunohistoquímica do PanTrack, colocar isso na rotina. Só que vale lembrar que a gente tem que lembrar que alguns tumores têm uma expressão normal do track, principalmente com
com expressão de linhagem muscular e neural, então a gente pode ter um falso positivo e que obrigatoriamente esses pacientes precisam ter alguma confirmação com um teste molecular, o FISH, mas o idealmente é fazer um NGS e o ideal é que fazer algum método de NGS baseado em RNA e tá aí o desafio para testar um número maior de pacientes. Sem dúvida, e oferecer o melhor tratamento. Não tem mais, por exemplo, um paciente que tem uma fusão de NTRK e colocar esse paciente numa quimioterapia citotóxica e deixar ele dar a oportunidade de fazer uma terapia. Isso realmente mudou, é uma mudança de paradigma. Eu acho que o NTRK é só o primeiro, o pioneiro, veio para... E a gente, enfim, tem outras fusões que estão aparecendo em estudos translacionais e até já em estudos de fase 1, como, por exemplo, o NRG1, que está presente em tumores muito parecidos com o NTRK. Tem um anticorpo anti-HER2 e HER3, um anticorpo biespecífico, que tem uma atividade muito alta. Enfim, acho que cada vez mais a gente vai começar a ver esses testes agnósticos, é um tratamento agnóstico, independente do tumor primário, pode ser qualquer tipo de tumor. Se tiver a fusão do TRK, a fusão confirmada em um teste molecular, tem a indicação de receber o inibidor do NTRK o mais rápido possível, porque esse paciente vai se beneficiar o mais rápido possível. E vale lembrar que tem diversos programas que auxiliam a gente testar o NTRK para beneficiar esses pacientes. Exato, né? Você deve estar se perguntando, legal, tem uma droga aprovada no Brasil, ótimo, mas como é que eu vou fazer esse teste? Existe um programa, né? Para câncer de pulmão, agora foi montado um consórcio de 5 grandes indústrias farmacêuticas, anunciado no último Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, que para pacientes com câncer de pulmão, essas empresas vão subsidiar um sequenciamento amplo da Foundation Medicine, sem custo para o paciente. E para os pacientes com intenção de tratamento com o larotrectinib, existe um programa especificamente, que é da Bayer, que é chamado OnTrack, em que geralmente os oncologistas, mas os patologistas também podem fazer isso no laboratório, quando recebem uma solicitação de PanTrack, você pode já inserir o seu caso nesse programa, ele vai fazer a imunistoquímica, e se for um tumor com baixa prevalência, e se for positiva a imunistoquímica, ele vai fazer o NGS. Se for, por exemplo, um tumor cerebral pediátrico, que pode dar muito falso positivo na imuno, em geral ele vai direto para o NGS. Vale lembrar que o programa do TRACK é para todos os tipos de tumores, e se tiver alguma imunohistoquímica positiva, o teste confirmatório também é dentro do programa, sem custo para o paciente, se tiver imunohistoquímica positiva. Então, toda a linha de pesquisa do TRACK a gente já consegue ajudar, mas eu acho que é importante também conscientizar de que colocar um anticorpo simples na rotina facilita muito e a gente encontrar esses pacientes que eventualmente vão se beneficiar da droga futuramente. Enfim, acaba que em alguns centros eu tenho o privilégio de ter um patologista muito próximo e poder conversar, mas eu acho que também acho que hoje o patologista é realmente não estou puxando o saco aqui porque eu estou do lado de um grande patologista, é um profissional que, enfim, a importância dele não tem nem como mensurar na oncologia como um todo, porque se a gente não desenhar um plano de tratamento desde o início correto, o tratamento a gente sabe que não vai funcionar. Então, de nada adianta você ter a melhor quimioterapia, a melhor imunoterapia, acesso a todas as drogas. Se você fizer um diagnóstico incorreto no início, se você não tiver acesso a uma extração boa de DNA, extração boa de RNA, uma boa patologia molecular, a patologia molecular já é o presente, não é mais o futuro. Então, por isso que tudo isso é importante. E o patologista tem cada vez mais um papel fundamental no desenho do sequenciamento e no melhor desenho do tratamento desses pacientes. E pode ligar e perturbar o oncologista, porque, enfim, isso é um trabalho conjunto. Eu acho que, como você até falou essa multidisciplinaridade, acho que já saiu do papel, hoje em dia realmente é presente. Isso faz muita diferença na vida dos pacientes. Eu fico muito feliz de ouvir isso também, de um grande oncologista jovem e proeminente como Santini, e falar para você, patologista, a gente faz parte, a gente que decide o que vai tratar, mas a gente faz parte da decisão terapêutica. Por mais que você não tenha nenhum método, nem imunohistoquímico, nem molecular, mas o simples fato de você receber aquela amostra, fixar adequadamente, fazer o processamento adequado, preservar aquele material, aquilo ali vale ouro para esse paciente, não só para pesquisa de NTRK, para outras pesquisas moleculares. E quanto mais terapia agnóstica que depende de biomarcador, isso leva mais atenção para nós patologistas. A gente tem que ficar muito feliz
né, com essa nova era da oncologia. Vou fazer só um breve comentário, Santini, da parte patológica, algumas coisas do NTRK, e depois eu vou fazer uma pergunta para você, e aí eu vou liberar você, que foi uma apresentação excelente. É engraçado que, na verdade, o NTRK a gente já escuta falar há muito tempo, porque a gente já conhece há muito tempo o carcinoma secretório da mama, que é um tumor geralmente de paciente jovem. A gente já conhece há muito tempo o fibrosarcoma infantil, nefroma mesoblástico congênito, né? E sempre ouviu falar da fusão ETV6 e NTRK3. E nunca... Assim, agora surgiu com essa importância. É engraçado como as coisas voltam, né? E voltam com mais força. Então é algo que a gente mais ou menos conhecia e agora tem muita importância porque tem terapia-alvo. A própria droga, né? A droga é super antiga. Ela foi desenvolvida há muito tempo. Era uma droga analgésica. Não é super molécula que foi... Não, ela foi retirada de um banco de drogas, mas antigamente ela foi usada como analgesia. Então... Inclusive tem paciente que relata melhora, até provavelmente por esse efeito analgésico que ele tem no sistema nervoso central. Então isso é muito interessante. E agora, quando o NTRK voltou, vocês podem jogar no NTRK, assim, você vê que muitas referências que o Santini mostrou aqui pra gente são de Modern Pathology, American Journal of Surgical Pathology, são revistas de patologia, porque isso despertou o interesse dos patologistas, e isso trouxe à tona alguns tumores que estavam meio esquecidos e levantou novas questões de novos tumores. Então é muito interessante a gente perceber isso. Existe uma neoplasia chamada, que parecia uma fibromatose infantil, e na verdade agora é chamado tumor neural, lipofibromatose simile, que tem muita fusão de NTRK também. Isso é um tumor, uma entidade que foi descrita recentemente. O Santini mostrou sarcomas fluidocelulares do colo uterino, que muitas vezes eram chamados de tumor maligno da bainha do nervo periférico, ou eventualmente fibrosarcoma. E o próprio fibrosarcoma eu acho engraçado, porque tem uma publicação muito interessante, acho que do Andrew Fulp e da Mayo Clinic, que avaliaram assim, imunohistoquimicamente, molecularmente, um monte de sarcomas, centenas de sarcomas, e viram que usando imunohistoquímica e molecular, isso tem tempo já, mais de 10 anos, fibrosarcoma era um diagnóstico que praticamente não existia, a não ser transformação de DFSP. Mas agora que a gente descobriu o NTRK, o que a gente começou a ver? É que existem alguns tumores que têm aquela morfologia de fibrosarcoma, aquele padrão de feixe longo, espinha de peixe, que tem fusão de NTRK. Então essa é mais uma dica. Vi um sarcoma fuscelular, opa, eu chamaria isso aqui de fibrosarcoma, e não tem nada a ver com DFSP, pode ter associação com rearranjo de NTRK. E outra área também que é de muito meu interesse, que eu acho que a gente tem que estar atento, são os gliomas pediátricos infantis. Vocês veem assim, é uma fusão rara, em geral, abaixo de 1% no geral, mas quando você pega glioma pediátrico de alto grau, não tronco cerebral de alto grau, dá... quase 40%, um relato de 40%, mas é mais ou menos 20%, 20% a 30%. Não, dá uns 10%, você pega abaixo de 3 anos, 40%. Isso foi de uma grande série, de um grande trial de glioma pediátrico. Então lembrar assim, você vê uma criancinha com glioma de alto grau, às vezes até de baixo grau, então lembra de mandar essa criancinha para fusão, porque ela vai se beneficiar bastante desse tratamento. Os próprios tumores de glândula salivar, né? Muitos que não eram considerados secretórios, depois que foi descoberto o rearranjo, aí olhou para trás, provavelmente a histologia não era muito bem aquela, deveria ser um... Isso. Esse é outro exemplo muito engraçado, né? Porque ele não existia até 2010, uma publicação que é do Michal e da Lena Skalova, descreve o carcinoma secretório análogo ao mamário, sendo que o de glândula salivar é muito maior e o análogo ao mamário saiu. Era carcinoma secretório de glândula salivar, mas todo mundo chama de MASC assim mesmo. Provavelmente ele não começou a existir em 2010, ele sempre existiu. É que a gente chamava ele de carcinoma de células acinares pobre em zimogênio. E agora a gente descobriu que ele era TV6 e NTRK3, passa mais uns anos, surge uma terapia-alvo para ele também, e fez todo sentido. E eu lembro de pacientes que tinham metástase, era desdiferenciação de alto grau e infelizmente foi numa época que não tinha droga e agora tem opção. E acho que aquela figura que eu mostrei no início de todas as pessoas lá com os vários tumores, com as fusões, acho que esse realmente é um racional que a gente vai ver cada vez mais. As fusões provavelmente são um mecanismo de ativação muito agnóstico, então alguns desses tumores é muito enriquecido em fusão, então talvez a gente vai começar a reclassificar, redesenhar diversos tumores deles de acordo com a descoberta dessas fusões. Isso é muito interessante. Então aqui a gente tem, vou ler aqui os comentários das pessoas que estão participando com a gente aqui, 50 pessoas ao longo da transmissão ao vivo. A Marisa mandou parabéns, sensacional palestra do Espírito Santo. Tiago Trevisan do Rio Grande do Sul, ótima apresentação. Marcelo Magalhães de Pernambuco falou aula maravilhosa, parabéns pela aula. E a última pergunta, para finalizar,
Sua opinião pessoal mesmo. Você está buscando uma fusão de N-track. Um paciente seu, você está buscando fusão de N-track. Você não está pensando em fazer uma coisa compreensiva. Você, assim, alta probabilidade de ser N-track. Você pode escolher 3 painéis. Você tem opção. No seu serviço lá você tem. Você pode fazer o Foundation CDX. Tá. Você pode fazer até imagino a resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo. Você pode fazer o da Illumina, o TrueSight, ou você pode fazer um Oncomine Focus, que é da Torrent. São os 3 são painéis comerciais, eles vendem montados, os genes fechados, ninguém geralmente não fica desenvolvendo, compra o painel fechado e monta aquilo. Pode ter 14 genes, 50 genes, 170 genes, 324 genes. Então, qual que você escolheria buscando uma fusão de N-track? E por quê? A minha resposta é o da Illumina. Me corrige, por favor, fique à vontade. Porque o da Illumina é um painel híbrido de DNA e RNA. O Foundation CDX, apesar de ter... o Foundation CDX, eles vão mudando a cobertura. Antigamente não cobria o N-track 3, o N-track 2. Enfim, hoje em dia a cobertura de introns é muito maior. Então, realmente, a sensibilidade para as fusões do N-track 1, 2 e 3 no Foundation é maior. Mas ainda tem o ponto negativo de ser um teste baseado em DNA exclusivamente. E a gente sabe, eu mostrei que muitas dessas fusões se perdem no teste do DNA. E o Oncomine é um ponto negativo, que ele é baseado em Amplicon. Então, também pode perder algumas dessas fusões que a gente desconhece quando a gente utiliza um método baseado em Amplicon. Então, acho que realmente o que ganhou aí é as plataformas da Illumina, o TrueSight, o TST, tem uma plataforma de 170 genes e tem uma nova plataforma de 500 genes, que também é híbrida, DNA e RNA, que tem uma cobertura maior do que um megabase, então tem TMB e instabilidade de microsatélite. Por isso que essa pergunta é importante você saber um pouco desse detalhamento técnico, porque não só para interpretar, mas saber o que poder exigir mais, o que pedir mais de um paciente que está precisando, né? Então, esse é o caso de um paciente com tumor de pulmão jovem, não tem nenhum driver. Você não pode se contentar com um teste baseado em DNA negativo sem nenhum driver. Você deve continuar pesquisando, porque os tumores são heterogêneos, às vezes aquela biópsia não tem uma representação adequada do tumor, então biopsia mais e tem que pesquisar mais, porque você vai encontrar algum driver. Então, em resumo, esse é o ranking. Em primeiro lugar, DNA e RNA por captura híbrida. Segundo lugar, se não tiver opção do primeiro, DNA e RNA por Amplicon, que no caso é o Oncomine. E em terceiro lugar, você ficaria só com se DNA. Só tivesse só o DNA. Santini, prazer enorme ter você aqui. A gente teve há umas 2, 3 semanas o lançamento do Larotrectinib e também assisti a sua apresentação lá. E tenho muito esse contato com oncologistas, assim como você tem com patologistas. E sempre é um prazer também trazer essa mesma experiência para os patologistas do Brasil, para que eles vejam como é que é bacana essa interação, o quanto que a gente aprende, o quanto que a gente cresce. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, foi muito legal, realmente foi uma hora muito prazerosa. E foi uma honra, muito obrigado pelo convite e até lá. E a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado mais uma vez pela participação. E não percam o próximo SBP Online no dia 25 de novembro, neoplasias mieloproliferativas clássicas Filadélfia negativas com Henrique Moura de Paula. Muito obrigado e fiquem com Deus.